Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Paulo, né? Sou o professor Paulo, sou aluno do curso de segunda licenciatura em Pedagogia pela Universidade Anhembi Morumbi, né? Eu faço o curso EAD e esse aqui é meu projeto de extensão, né? Do meu estágio supervisionado, em que eu tenho que dar uma aula para vocês, né? Então eu preparei uma aula aqui, né? De nono ano do Ensino Fundamental 2, né? E essa aula aqui é de História, sobre a crise de 1929. Então a gente vai estar nessa aula hoje falando um pouco sobre a crise de 29, né? Espero que vocês gostem, que vocês consigam aprender, né? E qualquer dúvida vocês podem deixar aí nos comentários que eu vou estar respondendo, né? Eu vou deixar algumas questões aí no final, né? Espero que vocês gostem bastante da aula, tá bom? A crise de 1929, né, foi um fato que aconteceu nos Estados Unidos, né, no ano de 1929. É um dos acontecimentos do período chamado período entre guerras, né, que é o período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né. E nós vamos entender hoje, né, o porquê da crise, né, o porquê se deu essa crise, né, o que levou os Estados Unidos a chegar a essa crise, sendo que na época os Estados Unidos já eram a maior potência mundial, né? Então, o que levou os Estados Unidos a se tornar, não é a se tornar, né? Mas o que levou os Estados Unidos à crise, né? E o que levou também os Estados Unidos a se tornar a grande potência mundial, que era a Inglaterra, né? Pós-Revolução Industrial ali, era a Inglaterra a grande potência, né? E os Estados Unidos se tornam a grande potência após a Primeira Guerra, né? E o que leva os Estados Unidos a se tornar a grande potência mundial. Então vamos lá para a nossa aula de hoje, crise de 29. Então nós temos os anos dourados, né, onde os Estados Unidos se tornam a maior potência, né? O que acontece? Com a crise da Primeira Guerra Mundial, você tem a Europa destruída, né? Os seus... Desculpa aí, gente, a minha tosse. Então, os Estados Unidos se torna a maior potência, né, porque a Europa está destruída, né? Então, um país em guerra, ele não produzia. Um país em guerra, as lavouras, as fábricas estão destruídas e as poucas que têm estão focadas na produção de armas, né, de equipamentos bélicos. Então, eles têm que comprar isso de algum lugar e começam a comprar dos Estados Unidos. Então, comida, roupas, armas também são compradas dos Estados Unidos e os Estados Unidos começam a vender muito, né? Os Estados Unidos começam a vender bastante para a Europa. E isso vai o quê? Vai gerando cada vez mais empregos e a falta de mão de obra nos Estados Unidos, né? Ao ponto das pessoas poderem escolher qual emprego elas queriam, né? Os empregos estavam pagando mais. Então os Estados Unidos começaram a lucrar bastante, né, nesse período. Os bancos americanos estavam abarrotados de dinheiro e eles começaram a emprestar dinheiro para a Europa, né? Para a Europa financiar a guerra. Então começaram a emprestar dinheiro para os países da Entente ali durante a Primeira Guerra Mundial. Meados dos anos 20, até o Velho Oeste havia sido posto a serviço do enorme surto de energia industrial e engenharia que estava transformando os Estados Unidos. Os grandes espaços abertos, ricos em recursos naturais, estavam sendo explorados. As cidades se tornaram movimentados centros comerciais. Navios cheios de imigrantes traziam mão de obra barata para o país que agora era o mais rico do mundo. Com os juros, os empréstimos feitos para os aliados durante a guerra chegaram a 12 bilhões de dólares. Quase todas as nações do mundo ocidental deviam dinheiro aos Estados Unidos. Os Estados Unidos haviam se tornado uma enorme potência industrial e o maior de todos os empresários era o engenheiro Henry Ford, que desenvolvia motores desde a década de 1890. Ele previa que um dia todas as famílias teriam um automóvel. O sonho se tornou realidade quando Ford inventou a linha de produção em massa, uma esteira rolante contínua em que exércitos de trabalhadores montavam automóveis idênticos, peça por peça. E quanto maior a quantidade, menor o preço. Quando Ford apresentou o sistema pela primeira vez em 1913, um único carro levava 12 horas e meia para ser montado. Ao final dos anos 20, uma unidade do Ford modelo T saía da fábrica a cada 24 segundos.
A linha de montagem de Ford fez os Estados Unidos andarem mais rápido. O modelo T, ou Ford Bigode, como foi carinhosamente apelidado, mudou a vida da população e mudou os próprios Estados Unidos. Ele era robusto, charmoso e fácil de dirigir. Custava apenas $295, quase $550 mais barato que o modelo original. E graças a outra invenção americana, o pagamento em parcelas, a maioria das famílias podia comprar um. Até 1924, 10 milhões haviam sido vendidos. A indústria automobilística estava causando um enorme impacto na economia americana. Ela inspirou o mais veloz surto de construção de estradas da história. Em uma década, estradas de terra foram substituídas por rodovias de asfalto, cruzando todos os Estados Unidos. Surgiram postos de gasolina aos milhares e a sede por gasolina levava a indústria petrolífera a gerar lucros inacreditáveis. A indústria automobilística usava 96% do petróleo do país, 80% da borracha e 20% do aço. Em 1928, havia 9 automóveis para cada 10 famílias. A produção em massa acelerou a fabricação e cortou os custos. Henry Ford classificou a nova técnica de Messias dos negócios. Um Messias que, sem dúvida, vestia um terno produzido em massa, pois os fabricantes de roupas americanos substituíram os trajes feitos sob medida por roupas prontas para usar e feitas para todos os tamanhos, idades e bolsos. Os salários de toda a classe trabalhadora aumentavam. E com os impostos mais baixos, as famílias americanas tinham maior poder de compra. A dona de casa e a moça trabalhadora que queriam a última novidade, a máquina de lavar roupas, a geladeira ou o aspirador de pó, economizavam tempo nas tarefas domésticas. I'm in the mood for food. I'm in the mood for food. So feed me, feed me, feed me. O rádio, originalmente produzido para a comunicação a longa distância, também se tornou um aparelho doméstico indispensável em meados dos anos 20, mas apenas as famílias abastadas poderiam arcar com esse modelo de $275. I'm in the mood for food. Campanhas publicitárias como estas transformaram um nicho de mercado em um mercado nacional. 11 milhões de rádios foram vendidos apenas em 1925. Eles traziam notícias, previsão do tempo, novelas e muita música para uma nação encantada. Como o rádio, o gramofone trouxe uma nova possibilidade a milhões de pessoas, levando música portátil e instantânea para uma nova geração de mulheres jovens, liberais e por dentro da moda. Elas formavam a geração que se auto-intitulava melindrosa. Elas ditaram a moda e o estilo de toda uma década. O recém-surgido ramo da propaganda as adorava. As melindrosas amavam um novo estilo musical chamado jazz, que os mais conservadores chamavam de decadente. Elas usavam saias escandalosamente curtas e chapéus ousados. Elas conheciam as danças mais modernas como o Charleston. E acreditavam que podiam se comportar como quisessem, inclusive cortando os longos cabelos bem curtos como meninos. Festas animadas que duravam noites inteiras eram seu habitat natural. Então os Estados Unidos começam a farmar muito dinheiro, vamos dizer assim, nesse período. Então vai ser o chamado anos dourado, né? Os anos 20 ali nos Estados Unidos. Então você vai ter prosperidade econômica, crédito fácil, e as pessoas vão descobrir uma nova modalidade de investimento, que são as bolsas de valores. Então as pessoas vão começar
a investir na bolsa de valores e esse dinheiro ele vai começar a valorizar mais porque as empresas estavam valorizando, porque elas vendiam muito e aí vai começar a valorizar cada vez mais essas empresas e a galera tava ganhando dinheiro fácil, né? Comprava ações e vendia, comprava e vendia, né? E começaram a fazer isso sistematicamente, todo mundo, né? Não era só os grandes magnatas, né? Os mais ricos que investiam em bolsa de valores. Todo mundo começou a querer investir na bolsa de valores. E esse foi um dos motivos que levaram os Estados Unidos à crise, né? Aqui no nosso próximo slide, a gente vai ver aí os 4 tópicos, que vai ser a superprodução, os estoques lotados, as especulações das ações e as falências. Então vamos tentar entender aí um por um, né? Primeiro com a superprodução. Então estava produzindo demais, né? Produzindo por quê? Porque demandava, a Europa demandava produtos. Então quem tinha uma fábrica precisou crescer a fábrica, contratar mais funcionários e foi aumentando. Só que a gente tem que pensar no seguinte, né? Os anos 20 ali, a guerra acaba em 19, anos 20, a Europa destruída continua comprando dos Estados Unidos. Só que chegou um momento que a Europa se reconstrói. Então assim, eu não vou comprar tudo dos Estados Unidos, eu vou começar a consumir produtos europeus, né? Francês, alemães. Vamos começar a consumir aqui, né? A nossa indústria, a nossa indústria ela se reergue, né? Então vamos começar a produzir aqui. E aí o que acontece então a indústria europeia ela se reergue e param de consumir os produtos americanos, que vai levando a quê? A superprodução. Os Estados Unidos continuam produzindo. Então o que vai acontecer é o segundo tópico, que vão ser os estoques lotados. Os estoques vão começar a lotar porque as pessoas não estão mais comprando como compravam antes, né? A Europa não está mais comprando. Então os estoques lotados, superprodução, o que faz? Para a produção, os estoques lotados, não tem mais o que fazer, o que eu vou começar a fazer? A demitir os funcionários. Só que aí nós vamos ter um grande problema, né? As especulações das ações. Como eu disse para vocês, todo mundo começou a querer comprar ações. Só que não era uma compra muito sadia, vamos dizer assim. O que as pessoas faziam? Elas tomavam dinheiro emprestado dos bancos. Por quê? Porque você tinha crédito fácil, né? Voltando aqui, ó, o segundo tópico, o crédito fácil, porque tinha muito dinheiro. Então os bancos não faziam muitas perguntas para as pessoas, né? Se elas teriam como pagar, porque o país estava prosperando. Então, assim, empresto dinheiro e cobro juros. E para as pessoas compensavam. Então o que as pessoas faziam? Pegavam dinheiro a juros, compravam as ações, aí iam lá, a ação valorizava, elas vendiam, devolviam o dinheiro para o banco e ficavam com o que sobrou ali, que era o lucro delas. Né? Então era uma prática muito comum. Só que pensa o seguinte, você tem ações e muita gente querendo comprar, o preço sobe. E aí essas pessoas começaram a comprar e o preço começou a subir. Só que a ação passou a valer, né? O que é uma ação, né? Para quem não é leigo nesse assunto de economia, né? É como se a empresa ela se dividisse em várias partes e ela vendesse uma parte para cada pessoa. Então, a partir do momento que você compra uma ação dessa empresa, é como se você fosse um sócio dessa empresa. Né? Então, ela faz isso para arrecadar dinheiro. Então, as empresas fizeram isso, né? E elas vendiam as ações. Então as pessoas iam lá e compravam. Só que assim, a ação, como que o preço de uma ação sobe? Quando essa empresa começa a produzir mais ou faz um produto inovador que vende e tal e valoriza essa empresa. Mas no caso aqui a empresa não estava fazendo nada, simplesmente. É porque todo mundo queria comprar, então o preço subia, né? A oferta da lei de demanda, né? Se você tem muita demanda e pouco produto, né? É muita gente querendo comprar e pouco produto, o preço sobe. Então o preço subiu demais. Aí vamos lá, voltando. Né? Os estoques lotados, as pessoas perdem o emprego. O que vai acontecer? Essas pessoas vão ser mandadas embora, elas precisam pagar as dívidas dela com o banco. Então o que ela vai fazer? Ela vai vender as ações dela,
Porque assim, eu tenho que pagar a dívida com o banco, vou vender minhas ações. Só que muita gente foi mandada embora. E muita gente vai pensar nessa ideia, vou vender minhas ações, é onde eu tenho algum dinheiro. Então todo mundo começa a vender. E aí todo mundo começando a vender, o preço cai, porque agora não tem mais tanta gente querendo comprar, agora tem muita gente querendo vender. Então é muito produto e pouca gente querendo comprar. Então o preço foi lá embaixo. Então as pessoas compravam a um preço alto e vendiam a um preço extremamente baixo. E esse preço que eles vendiam mal dava para pagar os empréstimos nos bancos. E aí os bancos começaram a cobrar as dívidas. Ó, você está me devendo, me paga. Você está me devendo, você tem que me pagar. E as pessoas não tinham dinheiro para pagar as dívidas, né? Simplesmente não tinha mais dinheiro. Então os bancos começaram a pegar imóveis das pessoas, mas não tinha para quem vender esses imóveis. E aí os bancos começaram a entrar num colapso. Aí pensava, quem não tinha um dinheiro investido naquele banco? Ah, eu não comprei ações, mas o meu dinheiro está todo guardado ali na poupança daquele banco. As pessoas viam essas notícias e elas começaram simplesmente falou, pô, esse banco vai falir, eu vou tirar meu dinheiro antes que aconteça alguma coisa. Aí foi uma massa, todo mundo foi para os bancos para tirar as economias. Aí os bancos se viram obrigados, né, pressionados a decretar falência, né, porque os bancos eles não podiam, se todo mundo sacar o dinheiro, não vai ter dinheiro para todo mundo. Então os bancos declararam falências e as pessoas perderam da noite para o dia tudo que tinham, né? Se você tinha uma economia lá de não sei quantos anos no banco, você perdeu tudo. Mesmo que você não especulou no mercado de ações, que você não entrou nessa jogada louca, você perdeu tudo. Aí você pensa, as empresas que tinham o seu capital investido nesse banco, elas perderam tudo. Então essas empresas começam a falir também. E aí essas empresas começam a falir, é mais gente sendo mandada embora, né? E cada vez mais gente sendo mandada embora. E aí vira a loucura, que vai chegar o grande quebra da bolsa, que foi o dia que todo mundo tentou vender, a bolsa parou, fechou, ó, não dá mais, e foi a quebra da bolsa, né? Que foi no dia 24 de outubro de 1929. Pois dispensou 60 mil empregados por 60 dias sem salário, enquanto construía uma nova fábrica. Lay off, people. Lay off, folks. None of your sarcastic jokes, cause Henry's made a lady out of Lizzie. Have you seen her? Ain't she great? She's something you'll appreciate. I'm sure you understand just what I mean. Why, everybody, everywhere is falling for her now. I'm talking about the new Ford, and boy, she is a wow. Lay off, people, lay off, folks. None of your sarcastic jokes, cause Henry's made a lady out of Lizzie. She once had rattles in her wheel, but now she's full of sex appeal, cause Henry's made a lady out of Lizzie. O modelo A também virou um sucesso de vendas. O crédito fácil ajudou os motoristas a substituírem os Fords Bigode pelo novo modelo. Na época, quase todos os carros já eram vendidos a crédito e quase todo mundo estava endividado. Bancos e agências emprestavam dinheiro rapidamente sem fazer muitas perguntas. Nos anos 20, a única coisa que os americanos gostavam mais do que os carros era da emocionante especulação no mercado de ações. No período de 1927 a 1929, muitos americanos ficaram obcecados com Wall Street, contagiados pela febre dos investimentos, já que o valor das ações continuava subindo. O crédito instantâneo fazia com que auxiliares de escritório, secretários, donas de casa, mineradores e mensageiros pudessem investir em ações pela primeira vez. Qualquer um podia comprar na margem, a crédito, com empréstimos de seu corretor. Em 1927, no auge do comércio de ações, 577 milhões de títulos foram negociados. Em 1928, Calvin Coolidge decidiu não concorrer a um segundo mandato como presidente. Suas realizações foram poucas, mas ele continuava popular porque durante seu governo, o nível de vida da maioria dos americanos nunca havia sido tão bom. Aos olhos do povo, ele era um ótimo presidente. Mas enquanto a economia continuava em ascensão, uma perturbadora corrente se escondia por baixo da prosperidade. O crédito instantâneo e o fato de o governo se recusar a regular a bolsa de valores, que estava fora de controle, anunciavam um desastre iminente. E muitos países europeus enfrentavam dificuldades para pagar suas dívidas de guerra com os Estados Unidos.
A ascensão republicana continuou sob o comando de Herbert Hoover, que tinha sido secretário do Comércio desde 1920 e que muitos chamavam de arquiteto da prosperidade. Ele queria realizar um mandato ainda mais cheio de prosperidade e progresso. Durante a campanha presidencial de 1928, Herbert Hoover previu que os abrigos para pobres estavam quase em extinção e disse que os Estados Unidos estavam mais próximos de acabar com a pobreza do que jamais havia estado qualquer nação na história. Hoover representava o sonho americano. Aos 40 anos, ele havia se tornado multimilionário. Ou seja, ele sabia lidar com dinheiro. Mas seu próprio sucesso o levou a acreditar que todo homem deveria ser responsável pelo seu próprio bem-estar. O governo, disse ele, não deve interferir na vida das pessoas. Quando Hoover assumiu o poder na Casa Branca, ele prometeu extinguir a cultura dos bares clandestinos que os gangsters haviam criado em todos os Estados Unidos. Ele queria exterminar os grandes chefes de quadrilha como Al Capone, que havia acumulado uma fortuna de $30 milhões em 1927. Capone virou uma espécie de celebridade e até as torcidas dos jogos de beisebol o reverenciavam. Mas a violência aumentou. No Dia dos Namorados de 1929, Capone mandou seus pistoleiros para uma garagem de Chicago. 7 membros de uma gangue rival foram executados. Esta filmagem é uma reconstituição do massacre, mas as fotos contam por si só essa terrível história. Os assassinatos a sangue frio comprometeram o status de celebridade de Al Capone. Em 1931, Capone foi julgado por sonegação, por não pagar impostos sobre os lucros de suas atividades ilegais. Ele foi condenado e passou anos na prisão de Alcatraz. No último ano dessa década egocêntrica, quase todo mundo parecia estar buscando os holofotes da fama. E se você fosse uma garota bonita, sempre haveria uma chance de conquistar o estrelato como rainha da beleza. Era uma época em que feitos banais andavam lado a lado de feitos extraordinários, como os altíssimos arranha-céus de Manhattan. A mais de 300 metros acima das avenidas de Nova York, operários destemidos construíam os últimos andares de uma das maravilhas do design da época, o edifício Chrysler, que foi durante um período o edifício mais alto do mundo. Ele foi construído por homens de profissão arriscada e o momento era perfeito para que se tornasse um símbolo dos loucos anos 20. Mas lá embaixo, na arena comercial das bolsas de valores de Wall Street, especuladores continuavam a comprar ações com um fervor que se tornou uma característica da época. Parecia haver uma certeza cega de que nada daria errado. Mas numa quinta-feira, no dia 24 de outubro de 1929, sem aviso prévio, a bolha estourou. Todos tentaram vender as ações que tinham. O pânico se alastrou e os preços caíram muito enquanto mais e mais investidores tentavam vender seus títulos. No fim daquele dia, o mercado de ações havia perdido $4 bilhões. E no fim de semana, a situação piorou. O povo andava desnorteado pelas ruas tentando entender as notícias. Muitos corretores que venderam suas ações na margem haviam feito empréstimos nos bancos. Os bancos começaram a exigir o pagamento dos empréstimos. Para pagar os bancos, os corretores cobraram as dívidas de seus clientes. E a única forma de os clientes conseguirem pagar aos corretores era vendendo suas ações a qualquer preço. Corretores e investidores tomados pelo pânico venderam mais de 16 milhões de ações em um dia, que ficou conhecido como a Terça-feira Negra. A queda das ações gerou um prejuízo de $14 bilhões. Houve raiva pelo modo como os negociantes jogavam com o dinheiro que não era deles. Trabalhadores comuns viram seus investimentos virarem pó. Nem os ricos e famosos foram poupados. Jack Dempsey, o campeão peso pesado aposentado, perdeu grande parte do que lutou para conseguir, $3 milhões.
Como consequência imediata da quebra da bolsa, aqueles que tinham economias depositadas em bancos correram para sacar seu dinheiro com medo de que ele se perdesse. Diante da corrida pelo dinheiro em espécie, incapazes de recuperar os empréstimos de especuladores falidos, os bancos foram forçados a fechar as portas e declarar falência. Muitos perderam as reservas de toda uma vida e não tinham outra fonte de recursos para enfrentar a crise. Sem conseguir os empréstimos bancários necessários para fugir da tormenta, as empresas foram forçadas a fechar e milhares de trabalhadores ficaram desempregados. Pais que perderam suas casas tinham um semblante torturado de homens que sentiam ter fracassado com suas famílias. Esse dia também ele é conhecido como Crash ou a Terça-feira Negra, né? Nós temos aqui ao lado uma imagem que mostra aí um jornal, né, da época de como foi essa loucura, né? E durante a minha aula aí eu vou inserir depois, né, no pós-produção, vou inserir alguns trechos aí de um documentário que mostra um pouquinho de como era a vida, né? Então eu vou inserir alguns trechos aí para vocês estarem vendo aí como que foi, né, esse dia, né, lá, né, nos Estados Unidos. Então foi a grande terça-feira negra, né? O crash da bolsa, quando quebrou, que aí entrou em colapso. É assim, tipo, você era milionário num dia, no outro você não tinha mais nada. E foi aquele clima de tristeza, né? Isso aqui é uma reportagem da Veja, aqui de São Paulo, de outubro de 1829, né? Quebrou uma irrefreável onda de vendas, derruba o preço das ações, causa pânico na bolsa de Nova York e leva milionários a barrocata, né? Para onde vai a economia do país mais rico do mundo, né? Então foi um caos mesmo em todo mundo, né? Os Estados Unidos em crise, aquela loucura, ninguém entendeu o que estava acontecendo, né? Para quem não entende de economia, é até meio estranho, né? Porque você pensa, o país tinha muito dinheiro e por estar emprestando dinheiro para a galera comprar ações e investir esse dinheiro e tal. E de repente esse dinheiro sumiu, né? Para onde foi todo esse dinheiro que estava na mão das pessoas, né? Vocês viram aí no trecho do vídeo aí, né? Como os anos dourados, aquela felicidade toda se transforma nesse clima, né? De depressão, né? Por isso que esse fato também é chamado de a Grande Depressão. Ter fracassado com suas famílias. They used to tell me I was building a dream with peace and glory ahead. Why should I be standing in line, just waiting for bread? Once I built a tower up to the sun, brick and rivet and lime. Once I built a tower, now it's done. Brother, can you spare a dime? As reverberações do crash da bolsa se fizeram sentir em toda a economia mundial. Os bancos americanos que emprestaram dinheiro para a Europa para ajudar no processo do pós-guerra cobraram as dívidas numa tentativa de se manterem funcionando. A cobrança gerou uma crise financeira no exterior e os bancos americanos não conseguiram juntar o dinheiro necessário para sua própria recuperação. Como a miséria só aumentava, o presidente Hoover conclamou o homem mais rico dos Estados Unidos, John Rockefeller, o magnata do petróleo, na esperança de que suas palavras levantassem a autoconfiança abalada do país. These are days when many are discouraged. In the 93 years of my life, depressions have come and gone. Prosperity has always returned and will again. Hoover teimosamente insistiu que a maré ruim era temporária. Ele declarou em uma reunião oficial de negócios: os senhores chegaram 60 dias atrasados, a depressão terminou. A confiança do público no presidente diminuía. Ele então convocou um importante economista, o professor Babette, para aparecer com ele em um cinejornal. Mas não foi muito convincente. The country is very fortunate in having at the head of the nation at this time a mastermind such as President Herbert Hoover. Como a depressão se agravava, muitos cidadãos passaram a odiar Herbert Hoover. Aquele que havia sido símbolo da prosperidade se tornou o bode expiatório do declínio econômico.
Sua declaração de que ninguém estava passando fome e de que os desabrigados nunca haviam comido tão bem soaram cruéis e insensíveis. Sua aparente disposição em salvar empresas e bancos e deixar que os indivíduos se defendessem sozinhos parecia confirmar sua indiferença. Novos termos entraram para o vocabulário do povo. Hoover Stew, para a sopa servida aos pobres, e Hoovervilles, para as favelas onde as pessoas se abrigavam em barracos improvisados. Jovens casais desesperados disputavam cansativas maratonas de dança em que o parque resistisse até o fim e levava para casa um prêmio em dinheiro. Embora todos os dançarinos sonâmbulos estivessem ali por uma única razão: seu cansaço seria recompensado com uma refeição grátis. O país mais rico da face da terra não conseguia alimentar todos os seus cidadãos. Apesar de tudo, algumas donas de casa em melhor situação se uniram para ajudar quem passava fome. Elas compravam uma certa quantidade de mantimentos e doavam para as famílias necessitadas uma porção que era distribuída por equipes de voluntários. Share a Meal, como era chamado o movimento, era um sistema arbitrário que não tinha o apoio do governo. O presidente achava que não precisava de ajuda e estava certo de que a recuperação ocorreria em breve. Para dizer isso, ele convocou o economista Roger Babson. Everything indicates that general business has turned the corner. I go further and say that 1931 should offer the greatest opportunities of any year for a generation. A previsão estava terrivelmente enganada. O clima era um mau sinal de que tempos piores estavam por vir. Então foi uma loucura mesmo. Aí tem aí um slide, né? Então, o que foi essa Grande Depressão, né? Empresas faliram, bancos fecharam e as pessoas perderam suas economias e milionários perderam tudo da noite para o dia, né? E o legal que a gente pode ver é que até isso reflete até na arte, né? As pessoas, nesse documentário que eu vi, falava que as pessoas eram tristes, as músicas ficaram tristes, né? Essa daqui é uma foto de um comediante, né? Era uma pessoa famosa da época, que ele cantava, né, as músicas tristes, né? As pessoas eram tristes, falavam de pessoas que participavam de concursos de dança, né? Que quem ficava mais tempo dançando para ganhar algum dinheiro, né? Então as pessoas perderam tudo e eles faziam de tudo para conseguir alguma grana, algum dinheiro, né? Então esse foi o período aí da Grande Depressão. Só isso se deu por quê, né? Se dá muito pelo chamado liberalismo, né? Que vai ser essa ideia do governo não se meter muito na economia, né? Essa ideia de liberalismo, ela traz a ideia do quê? O governo ele tem que se preocupar com saúde, educação e segurança pública, por exemplo, né? Mas a parte de mercado, de economia, você deixa para o próprio mercado se regular, né? Então, o governo liberal ele vai intervir pouco na economia, né? Só em detalhes ali, uma coisinha ou outra, mas o governo ele não intervém na economia. E os Estados Unidos eram assim nessa época, né? Tanto que não tinha nenhum tipo de regulação da Bolsa de Valores, por exemplo, né? As pessoas podiam pegar dinheiro emprestado, o banco não cobrava nenhum tipo de garantia, né? As compras de ações na Bolsa de Valores também, né? Você podia especular demais o valor, né? Você jogava um valor que não existia, então isso não tinha nenhum tipo de regulação do governo, né? E o que levou a essa crise, né? Claro que não foi só esse o motivo, né? Você tem a questão da Europa estar se reconstruindo e parando de consumir os produtos americanos, né? E você tinha outros motivos, né? Mas esse liberalismo exacerbado, né? Esse liberalismo extremamente liberal, né? Talvez foram um dos motivos que levaram a essa crise, né?
E quando você fala de Estados Unidos, você está falando do mundo todo, né? Então, os Estados Unidos, eles é meio que o motor do mundo, né? Porque eles produzem, eles precisam de matéria-prima. Essas matérias-primas eles compram dos outros países, por exemplo, como o Brasil, né? Tanto que no Brasil aqui você vai ter a crise do café, né? O café brasileiro vai ficar estocado também porque não estava vendendo mais tanto. Então, assim, quando os Estados Unidos entram em crise, o mundo todo entra em crise, porque eles são consumidores e vendedores. Então, se eles não compram e não vendem, o mundo todo é afetado, né? Então, esse foi o grande problema. Então, essa crise ela vai pegar todo mundo, né? Assim como nós temos lá em 2008, né, a crise imobiliária também americana, que vai demorar anos, né, para se recuperar. E o Brasil não vai sofrer esse impacto logo em 2008, né? Mas o Brasil depois vai sofrer esse impacto, né? Então, os Estados Unidos é um mercado importante, né? Então, se eles estão em crise, o mundo todo também está em crise, né? Então, temos aqui uma imagem, né, de uma senhora aí com seus filhos. Eu nem sei se essa imagem é da época mesmo, que essa imagem está um pouco nova, mas aqui do lado direito temos uma imagem das pessoas indo até o banco, né, para poder sacar o seu dinheiro. E aí quando chegava no banco dava de cara com a porta porque os bancos estavam fechados, não tinha dinheiro para todo mundo poder sacar, né? E aí, como eu estava falando sobre o liberalismo, né? Aí nós temos como os Estados Unidos saem dessa crise, que é através de uma medida intervencionista, que é diferente do liberal, que é quando o governo se intervém na economia. Né? E quem vai tomar essas medidas, deixa eu ver se eu tenho a foto dele, é esse cara aqui, né, que é o presidente Franklin Roosevelt. Né? Ele vai ser eleito e aí ele vai tomar uma medida não liberal, né? E ele vai intervir no Estado. Né? E esse intervencionismo ele é chamado de keynesianismo, né? Que foi um economista chamado Keynes. Né? Ele cria essa ideia, né? Não é ele que cria, mas ele é só um grande difusor dessa ideia do governo intervir no Estado, né? E ele vai tomar algumas medidas ali para tirar os Estados Unidos da crise. Então ele vai fazer a regulamentação das atividades bancárias, né? E da Bolsa de Valores, né? Eu esqueci de colocar aqui, de citar. Então ele vai começar a regulamentar. Né? Então assim, para emprestar dinheiro, você tem que seguir essas regras. Para se investir na Bolsa de Valores, você tem que seguir algumas regras, né? Evitar especulação, evitar esse empréstimo, esse crédito fácil, né? Para qualquer um. Né? Então, assim, essa injeção de muita moeda no governo americano, né? Foi o grande problema, né? A injeção de muita moeda na economia americana. Então o governo vai começar a frear um pouco essa ingestão de capital, né? Vai entrar o capital, vai ter os empréstimos, mas agora tudo regulamentado. E eu acho que, para mim, na minha opinião, o grande marco disso foi as pessoas serem empregadas em obras públicas, né? Porque o governo ele tem dinheiro, né? O governo arrecada impostos, o governo ele tem grana. Então o que ele começa a fazer? Eu preciso de dar emprego para as pessoas. Então vamos empregar as pessoas. Aonde? As empresas estão quebradas, mas o governo tem dinheiro e precisa fazer obras. Os Estados Unidos está crescendo, então precisa de hospital, precisa de estradas, precisa de ferrovias, de portos, de navios, de prédios, e são obras públicas, metrô, trem, e aí começa a construir essa infraestrutura americana. E precisa de trabalhadores, então começaram a contratar essas pessoas para trabalhar. Então vamos lá, o cara foi contratado ali para fazer uma obra numa cidade. Então todo mundo daquela cidadezinha ali foi contratado, tá? Todo mundo começa a trabalhar. Aí você pensa, eu diretamente não fui contratado pelo governo, certo? Mas eu tenho uma quitandinha ali. Aí a minha quitandinha vai começar a voltar a vender. Por quê? Porque as pessoas agora têm dinheiro para poder consumir ali os meus produtos. Aí eu que tinha mandado os meus funcionários embora, eu posso recontratar, porque agora eu estou precisando, que eu voltei a vender, e eu preciso de pessoas para trabalhar.
Então, assim, eu não fui empregado nas obras públicas, mas eu estou sendo empregado pelo mercadinho que voltou a vender graças às obras públicas. E aí isso, o cara aqui do mercadinho, ele volta a comprar do fornecedor dele. E aí o fornecedor dele volta a comprar lá do cara que planta lá o alface, que planta o milho, que planta a soja, e volta a criar esse ciclo de novo, né? Da mesma maneira que tudo foi desabando, foi caindo, todo mundo falindo, agora é o mesmo ciclo, só que ele é mais devagar, né? Ele vai crescendo. Então o produtor rural volta a vender, a indústria volta a vender, o comércio volta a vender aos poucos, né? E os Estados Unidos vai reconstruindo a sua economia, né? Através dessa intervenção do Estado, né? Então, para os defensores dessa intervenção, é um exemplo perfeito, né? De como o liberalismo, até o anarco, né? Capitalismo, liberalismo, que hoje é muito falado, ele não é tão legal assim, né? Ele pode levar a uma crise, né? O mercado por si só, ele se regular sem nenhum tipo de intervenção, sem nenhum tipo de controle, às vezes pode ser perigoso, né? Então é assim que o Franklin Roosevelt, né, vai conseguir tirar os Estados Unidos da crise, né? E eles vão criar também as leis trabalhistas, né? Então leis agora vão ser implantadas nos Estados Unidos, né? Então você vai dar a ideia ali de 40 horas semanais, o salário mínimo, o seguro-desemprego, né, e o seguro-velhice, que seria o semelhante para nós à nossa aposentadoria, né? E disso aí você tem o seguro-desemprego, porque mesmo a pessoa ela perdendo o seu emprego, é assegurada ali por ela ali ela continuar consumindo, né? Após ele perder seu emprego, ela vai receber um seguro ali do governo, e ela vai continuar consumindo, né? Então, o governo entende, enquanto essa pessoa estiver desempregada ali por algum período, eu pago um valor para ela, né, um salário ali para ela, até ela conseguir se recolocar no mercado de trabalho, né? Isso também é muito importante para a economia, porque essa pessoa vai continuar consumindo, né? Ela vai continuar indo no supermercado, ela vai continuar comprando roupa, ela vai continuar consumindo no comércio local, né? Então, essas leis trabalhistas são importantes. E isso só vem com essa intervenção do Estado. Então, segundo ali pro Keynes, né, pro Roosevelt, essa intervenção é importante, né? Então vai ser assim que os Estados Unidos vão sair da crise de 1929, né? Aqui nós temos aí a propaganda eleitoral aí do Franklin Roosevelt, né? Não sei nem se eu falei o nome, né? Mas essa medida era chamada de New Deal, né? Que significa novo acordo. E essa foi a nossa aula de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Foi a minha primeira aula gravada, né? Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma pergunta, podem fazer aí nos comentários aí, que eu vou tentar, na medida do possível, responder as dúvidas sobre o tema da nossa aula, ok? Só que não acabou ainda. Eu preparei aqui algumas questões, né? Algumas questões de vestibular, que eu fiz alguma busca na internet. Vamos ver se a gente consegue responder essas questões, né? Então vamos lá. Primeira questão quais motivos levaram a acontecer a crise de 1929? Então aí, segundo a nossa aula aí, quais motivos? Alternativa A: o aumento da produção automobilística, a expansão do mercado de trabalho e a falta de investimentos em tecnologia. B: a destruição dos grandes estoques de mercadorias, o aumento dos preços agrícolas e o aumento dos salários. C: a cultura de massa com a venda de milhões de discos, as dívidas de guerra dos Estados Unidos e o aumento do número de empregos. E a D: a crise de superprodução, especulação desenfreada nas bolsas de valores e a queda de renda dos trabalhadores. Certo? Vou dar um tempinho aí para vocês, 1 minutinho, e aí eu já venho com a resposta certa, beleza? Vou aguardar aqui.
E aí, já deu? Beleza? Então, quem respondeu a alternativa D, tá certo, né? Então, a crise da superprodução, né? Produzindo demais, aí a Europa volta a produzir, né? Aí a Europa para de produzir, aí produz demais e não tem mais para quem vender, a especulação desenfreada na bolsa de valores, né? E a queda de renda dos trabalhadores, né? A queda não, eles perderam os empregos, né? Uma queda extremamente brusca. Vamos lá, segunda pergunta. O colapso deflagrado no mundo pela crise financeira dos anos 20 teve como principal ato o crack. Desculpa aqui, gente. Seria o crash, né? Mas aqui está em português. Seria a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em outubro de 1929. Como consequência dessa crise, podemos destacar: os preços e os salários subiram, aumentando a oferta de empregos na área industrial europeia. O Brasil manteve-se fora da crise, contudo, os aumentos das exportações, com contínuos aumentos das produções e exportação do café. O mundo todo foi afetado drasticamente, pois os Estados Unidos influenciavam toda a economia mundial. A Europa recuperou sua prosperidade com altos investimentos dos fundos particulares norte-americanos. Vamos lá, vou dar um tempinho agora, esse aqui é mais fácil, vou dar 20 segundinhos aí para vocês responderem, beleza? E vamos lá para a resposta correta. Quem respondeu a letra C acertou, né? O mundo todo foi afetado drasticamente, pois os Estados Unidos influenciavam toda a economia mundial. E assim até hoje, né, gente? Os Estados Unidos ainda é uma grande potência. É a maior potência hoje, juntamente com a China, né? Potência econômica. E, última pergunta: para conter os efeitos da depressão que ocorreu após a crise de 29, o governo dos Estados Unidos lançou o programa intitulado New Deal, Acordo de 1931, Projeto Manhattan ou Plano Marshall. Essa aqui é fácil, essa aqui eu vou dar 10 segundos, ó. Vou até contar aqui, ó. Se você respondeu a alternativa B, você errou, porque é a New Deal. Ainda tentei colocar essa B, Acordo de 31, para ver se alguém se confundia aí, mas não, é a alternativa A, New Deal, o novo acordo lá do presidente Franklin Roosevelt, né? Ele que vai implantar esse plano aí, que vai resgatar, né, a economia, restaurar a economia americana. Certo? Temos mais algumas perguntas aqui, mas essas aqui são sobre Primeira Guerra e período entre guerras. Gente, deixa eu voltar aqui o slide aqui para a primeira tela. Gente, obrigado pela aula, né? Para quem está assistindo aí do projeto de extensão, pessoal da faculdade AMB Morumbi, né? Obrigado, espero que vocês tenham gostado da aula, né? Foi apenas a minha primeira aula, mas eu acredito que tenha ficado legal, que pode ter ficado um pouco confuso algumas partes aí, mas eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado da aula, façam um bom proveito. E se por acaso alguém caiu nesse vídeo aí perdido aí, né? Esse aqui é um trabalho de faculdade, mas que vocês também possam ter aprendido alguma coisa com a minha aula, né? E espero que vocês tenham gostado. Valeu, até mais. Atravessando a plantação significava superando tempos difíceis. E quanto mais as coisas pioravam, mais sentimentais os cinejornais ficavam. Era uma tentativa planejada de levantar os ânimos, e funcionou muito bem. A linda menininha seria seguida por belas coristas escalando as plataformas de petróleo que enriqueceram os Estados Unidos. A cultura popular teve um papel importante ao ajudar os Estados Unidos a superarem o trauma da depressão. Na virada da década, a forma de entretenimento mais popular era o cinema.
A maioria dos americanos assistia a pelo menos um filme por semana. A bilheteria semanal chegava a 100 milhões de espectadores. Nos 5.000 filmes produzidos durante os anos da Depressão, as plateias eram transportadas a um mundo onde as dificuldades financeiras eram praticamente desconhecidas. Os cinejornais também lembravam aos americanos que, por mais assustador que parecesse o futuro, nenhuma nação havia realizado tanto quanto os Estados Unidos. Apesar da depressão, a engenhosidade americana continuava a crescer. O Empire State Building se tornou o prédio mais alto e grandes navios transatlânticos continuavam a ser construídos. 75 miles from the Statue of Liberty. Como a lei seca havia proibido o uso de champanhe nos lançamentos, fazia-se um coquetel com a água de cada um dos 7 mares. To the right here we have the First Lady of the land, all ready to splash the bottles containing the waters of the 7 seas and the 2 canals against the prow of the President Hoover. Bottle of Joe hanging there in midair on the silk sword, the red, white, and blue colors with the American flag. Havia uma triste ironia em batizar o navio de Presidente Hoover, pois no momento de seu lançamento, a presidência de Hoover estava afundando, juntamente com a reputação de distintos economistas, cujos pronunciamentos rebuscados foram parodiados pelo humorista Robert Bentley. The Depression is over. Better business conditions are just around the corner. When I say just around the corner, I mean just around the corner. If you will look at this chart which I have here, you will see more what I mean. Our trade balance was 3.9.6.4, which naturally led to speculation in shorts. Under such circumstances, it is little wonder that people did not know whether they were coming or going. Very often they were doing both. As verdadeiras estatísticas contam sua história. Do auge da prosperidade em 1929 às profundezas da depressão em 1932, 9.000 bancos quebraram ou fecharam as portas. 100.000 empresas faliram. O produto interno bruto foi reduzido de 80 bilhões de dólares em 1929 à metade, 40 bilhões em 1932. O desemprego aumentou de 3,2% para 25%. Pelo menos 1 em cada 4 trabalhadores não tinha emprego. A violência cresceu nas cidades americanas. Grupos de cidadãos desempregados atacaram autoridades locais por falta de assistência do governo. A população fez manifestações contra o pagamento de aluguéis e passeatas contra a fome, mas foram os veteranos de guerra que protagonizaram o protesto mais violento da época. No verão de 1932, o Exército da Bonificação, um grupo desorganizado, formado por 15.000 desempregados veteranos da Primeira Guerra Mundial, foi para Washington reivindicar que suas bonificações, que seriam pagas em 1945, segundo o acordo original, fossem pagas imediatamente. Nós fomos heróis em 1917, mas agora somos vagabundos, disse amargamente um veterano. Quando a passeata voltou para o acampamento, o presidente Hoover convocou as tropas de choque lideradas pelo general Douglas MacArthur e pelo major Dwight Eisenhower para evacuar a área. O conflito que se iniciou deixou centenas de manifestantes feridos. As imagens dos cinejornais registraram um espetáculo perturbador do exército dos Estados Unidos disparando contra cidadãos americanos. Os veteranos voltaram mais tarde tomando as escadas do Capitólio enquanto cantavam "Vamos mostrar a eles que somos americanos". A popularidade de Hoover despencou ainda mais. No final de 1932, o eleitorado finalmente perdeu a confiança nele e elegeu com grande vantagem Franklin Delano Roosevelt. Chegavam ao fim 13 anos de domínio republicano. No dia 4 de março de 1933, Franklin Delano Roosevelt foi empossado presidente dos Estados Unidos. Roosevelt convenceu a população de que a depressão poderia ser vencida e deu ao público de todo o país um slogan memorável. Let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself. There must be a strict supervision of all banking and credits and investments. There must be an end to speculation with other people's money.
O primeiro ato do novo presidente foi tomar as rédeas do sistema bancário, que estava fora de controle. Ele fechou todos os bancos do país por 4 dias para que fosse realizada a análise de suas contas. Só puderam retornar suas atividades os bancos que tinham gerenciado corretamente suas contas e dispunham de suficiente dinheiro em espécie. No dia 12 de março, em sua primeira conversa ao pé da lareira, Roosevelt falou diretamente ao povo americano e lhe assegurou de que os bancos estavam seguros e não havia mais motivo para os cidadãos sacarem suas economias. Quando os bancos reabriram na semana seguinte, foi depositado mais dinheiro do que havia sido sacado anteriormente. A crise bancária havia terminado. Roosevelt assinou então a lei que pôs fim à lei seca. Em todos os estados americanos, a nobre experiência havia sido um óbvio fracasso. A proibição deu origem a uma criminalidade exacerbada e fez com que mais da metade dos americanos se habituasse a desrespeitar a lei. O programa de assistência de Roosevelt, a Administração Nacional de Recuperação, era o coração de sua estratégia de longo prazo para diminuir o sofrimento causado pela depressão, tomando para si a responsabilidade pelo bem-estar do povo e criando novos empregos. A Casa Branca convocou Jimmy Durante, um comediante de Hollywood, como um excêntrico porta-voz. You and you and you and you've got a president now. He gave the land a new deal. You hold the cards, now you deal. You and you and you and you put shoulders to the plow. He gave us what we asked for, now pay him back somehow. Step out in front, get back of the president, and give a man a job. If the old name of Roosevelt makes the old heart throb, you take this message straight from the president and give a man a job. Now listen to me, everybody. Step out in front, get back at the president and give a man a job. You know he bought a front. You know that. I know it. So step out and give a man a job. You know who's in back of this in the NRA? No? Well, I'll tell you. And when I do, it'll give you heart a throb. You take this message straight from the president and give a man a job. I have told you the story of our steady but sure work in building our common recovery. In my promises to you, I made 2 things plain. First, that I pledged no miracles. And second, that I would do my best. I thank you for your faith. Our troubles will not be over tomorrow, but we are on our way, and we are headed in the right direction. Franklin Roosevelt não encontrou uma solução imediata para a Grande Depressão, mas com a força de sua personalidade, ele trouxe esperança e estabilidade para os angustiados Estados Unidos. Aqueles que sobreviveram às tormentas que se seguiram ao crash da Bolsa de 1929 se lembrarão para o resto da vida dos anos que o precederam. Uma década idílica, divertida, irresponsável, porém maravilhosa. Os loucos anos 20. Versão brasileira, Bravo Studios. Distribuição, Sinapse.